A Rádio Arte está no ar mais uma vez. Hoje a rádio trouxe o diretor-geral e acadêmico, professor Adriano Simões. Tudo bom, professor? Tudo bem, meu amigo Viana. É um prazer tê-lo de novo aqui na rádio, já que Adriano Simões já participou. Entre no canal do YouTube, lá na playlist Adriano Simões na rádio, tem alguns vídeos onde Adriano, juntamente com o professor Rosa Norato, participam aqui da rádio. Antes de começar a bater um papo, vamos ouvir só um pouquinho de música, professor. Vamos lá. Vamos ouvir um pouquinho de forró, tá? Alcimar Monteiro. Alcimar Monteiro, cearense, Adriano também cearense, eu cearense também, todo mundo cearense aqui, né? Daqui a pouco vai chegar uma alagoana, vai bater um papo com a gente, professora Neilza. Alagoana arretada. Professora Neilza, que acho que é eventual substituta na direção, né? Alcimar Monteiro é cearense da cidade de Aurora, e nós vamos ouvir um pouquinho da primeira música do lado A, que é Me Olhou Pra Mim, um dos maiores sucessos do Alcimar Monteiro. Esse disco é Portas e Janelas, lançado no ano de 1987, esse disco. Esse disco pertenceu ao meu pai, tá? E ficou como herança para mim, né? Não só o Alcimar Monteiro, como eu estava conversando com o Adriano, outros discos que eu tenho eram de meu pai, né? Luiz Gonzaga, de outros, né? E é isso aí, a Rádio Arte sempre com músicas ecléticas, né? Tem horas que a gente escuta forró, tem horas que a gente escuta rock, tem horas que a gente escuta samba. E hoje eu decidi começar com forró, de Alcimar Monteiro, em referência ao nosso estado. Raiz, vamos dar uma pausazinha aqui no Alcimar Monteiro, grande forrozeiro, tá? Inclusive o Alcimar Monteiro tem outras profissões, né? Ocupações, ele é empresário, além de ator, produtor, enfim, ele é multifunções, né? Exato. Professor Adriano, eu te convidei, assim, você ficou agendado como um dos dias da comemoração do aniversário da Rádio Arte, que foi ontem, dia 5 de agosto, e no primeiro dia nós tivemos professores das áreas de administração e sistema de informação, né? Que foram Alexandro, Pilar, teve Jailson Santana e a professora Elia Poliana. E teve um discente de economia, que é o Davi Elias, né? E hoje reservei esse dia para conversar com a DGE, tá? Adriano Simões representando como um diretor, e daqui a pouco temos, como já falei, Neilza também vai conversar sobre a gestão na DGE, tá? A primeira pergunta seria o seguinte, professor Adriano: qual foi o primeiro grande desafio quando você assumiu a DGE? Qual foi assim, um grande obstáculo que você viu, assim, teve que encarar? Assim? Boa tarde a todos, aos ouvintes, né? Todo mundo que está aí do outro lado, escutando a Rádio Arte. Eu também sou um fã da Rádio Arte, depois a gente fala mais sobre isso, né? Parabéns à Rádio Arte, né? Um ano aí de trabalho, dedicação. Parabéns ao professor Viana, né? Com toda a sua equipe, né? Eu acho que é um projeto que tem muito a crescer, muito a expandir, né? Primeira rádio universitária do Sertão, né? Sim. É um slogan muito forte, né? Eu acho que um potencial enorme, né? Para o Arte e toda a região, tá? Então, parabéns à nossa Rádio Arte. Obrigado. Tá? Então, voltando aqui para a pergunta do professor Viana, né? A DGE foi um desafio enorme na vida da gente, né? Porque nesses quase 16 anos que eu tenho aqui de Serra Talhadense, né? Inclusive eu sou cidadão serra-talhadense, né? Eu sou, né, até então, professor, pesquisador, né? Me envolvi na coordenação de uma pós-graduação, né? Me envolvi um pouco na gestão, né? Mas num aspecto micro, né? Quando a gente passa para uma DGE, né? Uma direção geral e acadêmica, né? O aspecto é mais macro, né? Só para vocês terem ideia, né? A DGE, né, tem a responsabilidade de gerenciar aí quase 4.000 pessoas, né? Envolvendo aí estudantes, técnicos, professores, colaboradores terceirizados, né? E somatório aí vai para quase 4.000 pessoas, né? Se você for ver, quase uma cidade pequena, né? Uma Itacuruba da vida, por exemplo, né? Então é muita gente aqui na UASH. Então a responsabilidade é muito grande, né? Administrar aí a UASH, né? E a gente sabe que a UASH, ela é uma unidade acadêmica da UFRPE, com muito orgulho, né?
Então, e como se na unidade acadêmica o recurso não vem para a unidade, né? O recurso vai para a sede, né? E aí a gente vai administrando alguns contratos, né? Que chegam aqui na nossa unidade, né? Ela não é um campus, não é, professor? Isso, não é um campus. Qual seria a diferença se ela fosse um campus? Qual seria a grande diferença? Assim? A grande diferença é que o recurso iria para o campus, né? É o que acontece, por exemplo, com a UFCG em Pombal, né? A Universidade de Campina Grande em Pombal, né? Pombal é um campus que tem alguns poucos cursos, né? Menos que nós, né? Mas uma parte do recurso é gerenciado dentro do campus, né? Então o campus define o que é que ele vai fazer com esse recurso que chega lá. E o recurso da UASH não é gerenciado aqui, é gerenciado na sede, né? Isso, aí vem alguns contratos, né? Contratos de manutenção de veículos, contratos de abastecimento de veículos, né? Contratos de manutenção, né? Aí é gerenciado aqui na unidade, né? São pouca coisa, pouco recurso, tá? Mas assim, recursos de investimento, né? De construção, essas coisas, né? Aí a gente não administra, tá? E aí o grande desafio, eu acho, nosso, né, professora Neilza e eu, né, na gestão aí é a questão da integração das pessoas, sabe? Às vezes a gente pensa que é uma coisa pequena, mas é uma coisa que tem uma amplitude enorme, né? Porque a gente vem de uma época, né, de pandemia, né? Ela afastou muito as pessoas, né? Então, num ponto que, por exemplo, que a gente ficou um pouco, até as amizades ficaram um pouco separadas em função desse distanciamento físico, né, que a pandemia, uma das coisas negativas que trouxe, né, esse distanciamento físico, né, e aí isso levou para as instituições que a gente trabalha, né, inclusive a UASH. Isso não é coisa também só de UASH, coisa de muitas instituições, né, e por outro lado veio, né, as modalidades, né, remotas, né, o teletrabalho, né, que é uma alternativa boa, né, mas dentro da universidade a importância do contato físico, né, o contato pessoal entre as pessoas. Isso aí é uma coisa que é prioridade na universidade, né? Então, aí a gente, né, de pandemia para cá, a gente vem notando, né, o distanciamento físico das pessoas. E então o grande desafio é trazer as pessoas para a universidade, né? Eu falo as pessoas, a gente inclui o mundo, né, o mundo de professores, de técnicos, né, de estudantes, o estudante vivenciar a universidade, voltar a vivenciar a universidade, né? E aí nesse sentido, né, a gente tem, né, falando de estratégias, né, que a gente vem fazendo aí nesses 10 meses de gestão, né? Estamos fazendo aí 10 meses de gestão, coisas importantes para essa integração dentro da comunidade, né? Eventos simples, mas significativos e importantes, como por exemplo, agora em 2025 a gente começou com o carnaval, que a gente chamou o UASH Folia, a gente chamou a comunidade para participar do UASH Folia, né? A gente reativou um evento cultural que a gente chama de Cult UASH, né? Que a gente trouxe aí Cacá Malaquias para uma apresentação, né? Trouxe inclusive a comunidade de Serra Talhada, né? A gente fizemos aí a continuação do Ruastapé, né? O nosso São João, né? E estamos elaborando aí, trabalhando para continuar o segundo Corre UASH. O Corre UASH também é outro momento que causa, né, que reflete na integração da comunidade. Então essas pequenas iniciativas, às vezes a gente pensa que é pouca coisa, né, mas são momentos que a gente traz a comunidade, né, para reunir, para brincar, para festejar, para conversar entre si e falar de outras coisas além das coisas de trabalho, né, dentro da unidade, né, dentro do local de trabalho, né. Então isso são iniciativas que eu vejo que ajudam na integração, né. E a integração era uma das palavras-chave, né, da nossa campanha, né, do ano passado, né. Tinha 3 Is, né: integração, inovação e inclusão, né. Então a gente está
continuando, né, trabalhando, né, nessa integração das pessoas dentro da nossa comunidade. Como também, né, que é outro grande desafio, né, nosso, é trazer, estreitar, né, a comunidade com a universidade, né, trazer a cidade, trazer a região para dentro da universidade, ou levar a universidade para a região, né, estreitar né, quebrar muros, né, estreitar parcerias, né, isso é uma outra coisa que a gente também tem esse foco, né, que é outro grande desafio, né, inclusive em vários aspectos, né, a gente fala no aspecto cultural, aspecto artístico, né, aspecto de lazer, né, além do aspecto científico tecnológico, né, a universidade tem que levar ciência, tem que levar tecnologia, né, tem que inovar, né, para a região, mas também tem que trazer a cultura, né, tem que fortalecer a cultura, né, fortalecer a arte, fortalecer, né, o lazer, né, trazer a sociedade para a região, né, para a unidade. Né? É que a comunidade entenda que isso aqui é realmente um universo, né? O nome não é à toa, né? Exatamente. Engloba tanto o ensino, como pesquisa, como extensão e agrega outras coisas, como você está falando, né? Colocar a cultura, inserir outras iniciativas que fazem parte, né, dessa integração entre sociedade e comunidade universitária. Né? E como exemplos, né, a gente deu continuidade, né, no final do ano passado tivemos a Orquestra Sinfônica, a Orquestra do IF Sertão, aqui dentro do nosso Beatles, né? Tocando Beatles. Foi um momento Eu estive magnífico. aqui, né? A sociedade, nunca vi esse auditório com tanta gente. Inclusive no canal da Rádio Arte tem vídeos com registros da orquestra do IFPE, né? Do IF Sertão. IF Sertão. Tocando Beatles, de Petrolina, Exatamente. Tem uma playlist da Rádio Arte. Tá. Trouxemos Cacá Malaquias, né, para cá também no auditório, né? Foi um show excepcional do Cacá Malaquias. Né? Teve a feira de profissões também, no ano passado, né? Feira de profissões. Também na Rádio Arte também tem os vídeos, é bom acompanhar também. Tá. Exatamente. Então a gente acha que essa... Aumentando, professora. Professora Neilza, acaba de chegar. Eu estava aqui fora esperando. Não tem problema, está sendo gravado, mas não tem problema. Está sendo registrado. Sim. Nossa! Boa tarde, queridos. Boa tarde. Chegou aqui a casca de barro. Fique à vontade, professora. Licença. Aproveitar que a professora Neilza chegou, vamos ouvir só mais um pouquinho de forró. E o forró muito bem. Tem tudo, né, na Rádio Arte. Os cearenses se juntaram, né? Aí tem que... Você também é nordestino, né? Cearense, mas é alagoana. Sim. Né? Vamos ouvir mais um pouquinho de Alcimar Monteiro, tá? Vocês viram aí que eu botei do outro lado, né? O disco tem isso, né? Não é Spotify, não é YouTube. A gente vira o lado B e continua ouvindo música, né? Alcimar Monteiro, Cearense de Aurora, Cidade de Aurora, né? Muito bem. Também culto, viu? Tem uma vitrola em casa, tem uns LPs. Muito bem. Entrava, né? Avisou, né? Avisou Eita, bacana. Estamos aqui na Rádio Arte com a Adjé, representante da Adjé, o professor Adriano, o professor Luísa, para entrar com o palco sobre a gestão deles aqui na Rádio Arte. Eu vi um pouquinho de forró, né? A Rádio Arte é bem eclética, né? Tem horas que escuta rock, tem horas que escuta blues, samba, forró. É importante. Para todos os gostos, né? Bom. Prazer ter a senhora aqui, professora. Eu que agradeço a oportunidade, né? A gente tinha marcado antes, sim, mas sempre uma coisa e outra, uma reunião, né, Adriano? Uma coisa de última hora, a gente sempre, Biana, vamos marcar de novo, né? Teve uma vez que a gente marcou e aí Biana esqueceu. Foi, eu esqueci. Aí eu vi lá na entrevista, eu esqueci. Coisa de... Mas quando a rádio ainda não tinha identidade, né? Hoje em dia... Inexperiência, né? A gente vai aprendendo. Claro, todos nós. Isso é bom que vai aprender. Mas podem continuar, eu converso de vez em quando, eu me meto. Professora Neilza, deixa eu te perguntar uma coisa. Qual é a importância da eventual substituta nessa parceria com o professor Adriano? Tu deveria perguntar isso a Adriano? Não, mas era você tem que dizer. Eu quero que você diga
Quão importante você na verdade, o que você tem feito para apoiar ele? Não? Na verdade, esse segmento, que nem é cargo, porque não é um cargo, é só como eventual substituto, não é cargo, né? Mas, assim, não existe na minha vida. Adriano sabe que na ausência dele, na presença dele, ele sempre me deixou muito à vontade. Sim. Né? Eu resolvo aí, né? Você, porque a gente tem uma relação de irmãos, né? E aí ele, Adriano, o que é que tu acha? O que é que tu acha, Neves? Eu acho isso. Então pronto, faça isso. É uma questão de confiança. Assim como ele pergunta uma coisa, tu não acha, Neves, que deveria ser assim? Eu acho, faça. Eu sempre achei, sabe, que... E assim, a Adriana é muito diferente de mim. Sim, e é por isso que a gente dá certo. E eu sempre achei que essa chave podia ser invertida, que não faria... Não mudaria? Não, eu acho que não. Desde a época da eleição, eu sempre senti isso. Porque assim, Adriano, ele é um cara muito tranquilo, né? Centrado. Eu sou aquele tornado cheio querendo resolver brigo. Tem coisa até que eu digo, Adriano, é melhor você ir resolver, né, Adriano? Resolva. Porque se eu for, eu vou resolver do meu jeito. E o entrosamento de vocês é muito importante nesse trabalho, claro. Né? Vocês são amigos há muito tempo. Muito tempo, mas é uma amizade de irmandade. E a gente até confunde quem é o diretor e quem é, porque os dois trabalham bastante. Quase uma entidade, né? Os dois trabalham bastante. E a confiança, né? Sim, muito importante. Inclusive, era críticas, né? A gente escutou muitas críticas, né? Na época da nossa campanha, né? Porque foi uma chapa de professores que dá aula em cursos diurnos, né? Porque não foi uma mescla, né? Isso. Diurno, turno, não. Primeira coisa, a gente não é professor de dia, professor de noite, a gente é professor da UAST, né? Então, a UAST funciona de manhã, de tarde e de noite. Então, a gente deixava claro que a nossa proposta é para trabalhar para a UAST, né? Não para cursos. Então, é uma primeira coisa que a gente respondia. Outra coisa é a questão da confiança, né? A gente procura pessoas, né, que a gente tem entrosamento, que a gente conhece, tem confiança, a gente fecha os olhos, e não que os outros não tenham, né? Mas a gente já tem uma habilidade, longa data, né? Uma habilidade em lidar um com o outro. Mas não pense que a gente arenga, né? Claro. Aí fica de a convivência humana sempre fica de bico, todos irmãos, né? Suscetível Mas aí depois a gente, tudo isso vale mais a pena do que qualquer arenga. A gente retorna, conversa, você não acha assim, não sei, e aí termina se resolvendo. E essa questão de ser professor do dia e da noite, quando você assume, eu entendo dessa forma, quando você assume a direção, você tem que estar dissociado do seu trabalho de professor, porque você não é professor da agronomia, nem da zootecnia, nem da química. Você é diretor geral atendendo, buscando resolver os problemas da unidade acadêmica, que tem tanto diurno como noturno, tem todos os... Diante disso, diante desse assunto, o que é que vocês têm feito pelo noturno? Assim, o que é que tem avançado? Porque a gente sempre sente falta, né, de um apoio maior, a gente sente assim, o noturno é um pouco mais largado, esquecido. É uma queixa recorrente. Isso, sim. O que sentiu desde a campanha. Qual foi o avanço de vocês no atendimento das demandas noturnas? Uma das primeiras coisas que foi foco nosso, desde a campanha, foi a questão da iluminação. Eu acho que a iluminação era uma questão de honra nossa, né, da gestão local, de tentar minimizar o problema da luz da UAST. A UAST é escura à noite. Sim. Então foi nós, né, a Neus e eu, a gente foi, uma das primeiras ações que a gente fez, né, lá em Recife, junto com a reitoria, foi trazer recursos para cá para a gente melhorar a iluminação da UAST. Uma das primeiras ações. Né? Então, pensando na questão noturna. Né? E hoje, vocês vejam hoje como está a UAST à noite, né? Em relação a alguns meses atrás. Né? Estamos melhorando ainda. Ainda tem postes para serem instalados aqui na frente do bloco dos professores, né? Em alguns outros locais. Mas estamos melhorando a questão da iluminação. A questão de atendimento aos alunos também. A gente pensou muito no ACOGED, feito de professores noturnos, porque aí eles se revezam também para estar sempre ali. E também tem técnicos que acompanham esse horário deles. E a gente chega mais junto do pessoal, porque como a gente só dava aula manhã e tarde, enquanto docentes, na hora que a gente vai para a gestão, a gente precisa
extinguir essa história de manhã e tarde. Então, às vezes à noite você encontra a Adriana aqui, você me encontra, uma COGÉ funcionando, né? Claro que não são todos os setores, porque os setores seguem regras da instituição. A UFRPE, à noite, tem setores lá na sede que são fechados. E a gente não pode ir contra isso, porque é institucional. Algumas pessoas pedem, não, tem que estar aberto tal setor à noite. Mas nem na sede fica aberto. Eu acho que é o NTI, se não me engano, que não funciona à noite. O NTI não funciona, o DQV também não funciona, que é a parte de saúde. Sim, o nosso NAPS. O nosso NAPS também. Mas, por exemplo, a gente ampliou muito a questão de a gente valorizar, não é valorizar, mas acompanhar mais eventos do pessoal da noite. A gente faz questão de estar junto dos eventos noturnos. Qualquer evento, qualquer curso, professor, a gente está aqui para ver. E se precisar, a gente está sempre à disposição. Sempre a gestão local está sempre apoiando. Quando a Adriana não está, eu estou, a gente combina, às vezes está os dois à noite, entendeu? Então a gente está procurando fazer. Claro que a gente às vezes fica lá na DG escondidinho, tá, gente? Mas quando às vezes a gente está aqui, circula nos corredores, vai no apoio para ver como é que está a situação. É porque vocês têm que fazer esse... Tá lá dentro, porque tem coisas mesmo para resolver. Sim, a gente continua trabalhando. E tem um horário que você está... E que são muitas. Muitas. Por isso que hoje a DIGE tem uma agenda de terça a quinta para reuniões externas. Inclusive isso foi uma coisa que eu percebi que... Uma inovação que a gente fez. Exato. Vocês são um núcleo mais organizado nesse sentido. Tem uma agenda, tem aquele dia, tem aquilo, eu percebi isso. E que é acessível para toda a comunidade. Você, por exemplo, você quer conversar com a direção, você vai lá no site da UASH, você preenche a planilha, olha a hora que a direção esteja disponível, você agenda lá e resolveu. Na reunião da Rádio UASH com vocês, eu percebi isso. Então, isso melhora a acessibilidade da comunidade e a gestão local. É a gestão, porque, Viana, se a gente não faz, tem gente que diz assim, estão burocratizando demais. A gente já ouviu de alguns professores, não, mas a gente tem e-mails, tem processos, que a gente precisa rodar. Se a gente ficar aberto o tempo todo para todo mundo, a gente não vai dar conta da burocracia. Que é o outro lado. Que é o outro lado, que é o aí sistema. As críticas, né? Tá dando que é o conta, sistema, o processo tal está parado não sei quantos meses. Porque não tem como, se você... Não dá para fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Né? E aí a gente também se segura. A Adriana, ela é mais como é que eu posso dizer? Veloz que ela quer marcar 5 reuniões no dia, se a gente deixar. Né? A Adriana, a gente dá aula, a gente tem projeto, porque quem é gestor não se afasta disso. Continua a sua vida de projeto, de aula. Né? A Adriana ele vai ter o substituto dele. Ele tem direito, mas eu não tenho direito. Então eu continuo entrando, dando aula, fazendo tudo. E aí ele, olha, eu marquei 3 reuniões. Uma tarde só, Adriana não tem condição. Aí fica eu e a secretária segurando ele também. Porque senão ele quer resolver tudo num dia só. E aí fica sobrecarregado. Vai chegar uma hora que ele não vai aguentar. É uma questão de saúde também. Afinal, são 4 anos. Imagina 4 anos nesse ritmo. Ninguém aguenta, né? Mas esse modelo que a gente implantou está dando certo. Está dando certo. Aí, inclusive, a gente está reservando as segundas e as sextas para resolver questões despachos, e-mails. Agora, quando é a reunião externa de um órgão que vem, a gente não tem controle contra isso. Mas internamente a gente está se organizando assim e tem dado certo. E as pessoas têm respeitado também, que é muito importante. Sim. Vamos chegando no reto final do primeiro vídeo. Vamos fazer o segundo vídeo, tá bom? Vamos fazer uma pausazinha. Só para finalizar o vídeo, vamos encerrar com música. Mostrar aqui o disco Saturday Night Fever, tá? Disco Music, final dos anos 70, né, professor Neuza? Isso! Embalos de sábado à noite. Isso. Vou trazer uns para tocar aqui, marcar com você, os que eu tenho em casa. Boa parte das músicas é do grupo Bee Gees, tá? Que muita gente acha que o Bee Gees é Bia de abelha, não sei o que, nada disso, é porque são os irmãos, né? R.G.B., M.G.B., Bee Tem um vídeo, aí ficou, pela pronúncia, ficou Bee Gees, que era uma banda de rock no início, no final dos anos 60, rock psicodélico e tudo, e nos anos 70 se transformou numa banda de disco music, né? E o final dos anos 70 foi muito marcado
no mundo da música pela disco music e pelo punk. Foram dois gêneros que assim, explodiram no rádio. No Brasil foi Dance Dance, né? A TV trouxe toda essa. Aí nos anos 80 tocou a New Wave, e aí foi, né? Influenciados muito pelas músicas dos anos 70, né? Tanto a disco music como o punk rock, né? Bee Gees aqui na Rádio Ache. Hoje já escutamos Alcimar Monteiro, né, cearense, e agora estamos olhando Bee Gees, que são, se não me engano, eles são australianos, se não me engano, tá? Vamos iniciar o primeiro vídeo, agradecer aí ao professor Adriano, ao professor Neilza, falando um pouco do que tem feito pela UASH, né, como diretores, tá? E vamos jogar para o segundo vídeo. Eu quero conversar com vocês para saber um pouco sobre os próximos passos, o que tem de planejamento para a gente melhorar mais ainda a nossa UASH. Tá ok? Bem, a gente tem trabalhado para melhorar um pouco a estrutura da UASH, né? No aspecto de, por exemplo, os tetos, né? Os tetos da UASH, né? Quando chove, né? Alguns setores, alguns prédios têm muitos problemas, como por exemplo esse que nós estamos, né? O prédio do auditório, biblioteca, né? Então, assim como este e outros, né? E o setor de eventos onde está localizado a UASH. Exatamente. Então a gente está fazendo um mapeamento, né? Orçando, tudo a questão de quanto custa, né, fazer algumas reformas de todos os tetos da UASH. Esse é um ponto que a gente está focando agora para o segundo semestre, né? A gente sabe que a questão de recursos está muito escasso, né, na universidade, mas a gente tem que mostrar o nosso problema, né, e quanto é para resolver esse problema. Então esse é um ponto que a gente está tocando aí para o futuro próximo, né? E também, claro, né, eu acho que a gente tem que sempre estar melhorando essa integração entre os professores, né, entre a comunidade, né, a questão científico-tecnológica, né? A UASH, ela, por 18 anos, ela está consolidada como uma unidade de ensino e de pesquisa, né? Desenvolvimento científico, desenvolvimento tecnológico, né? Mas a gente tem que mostrar também para a sociedade que a gente também presta serviços à sociedade, né? Então eu acho que agora a gente vai estar investindo, né, por exemplo, em laboratórios de prestação de serviços. A gente vai ter logo um laboratório dentro da área de solos, né, em que a gente vai poder prestar serviço a agricultores, a pecuaristas, né, que queiram fazer análise do seu solo, por exemplo, né? Então a gente vai dar esse suporte, né? A gente vai de água também. De água também, né? Aproximando cada vez mais a comunidade da universidade, né? Exatamente. Claro que o valor de uma análise dessa não vai ser um valor comparável ao mercado, né? Vai ser um valor menor, né? Que é isso que é o diferencial, né? Com a mesma qualidade, né? Então, nesse aspecto a gente vai fazer com que a UASH, né, seja também um centro, além de um centro de ensino, de pesquisa, extensão, né, um centro de prestação de serviço para a sociedade, né? Porque é para isso também que a gente está aqui, né? Essa prestação científica, tecnológica, né? Que a sociedade precisa. Quando eu falo da aproximação da comunidade com a sociedade, é porque na entrevista que eu fiz com Alexandre Bilar e Jair Santana, professor de administração, eu perguntei a eles qual o sentimento que eles têm em relação a como é que a comunidade próxima da gente, que é Serra de Si e região, conhece a UASH, porque quando eu cheguei aqui em 2009, até citei no vídeo, quando eu cheguei aqui em 2009, a população de Serra mal conhecia a UASH. Não tinha noção do que era uma universidade. Então, muita gente citava assim, você trabalha no IPA, né? Não falava da UASH. Não entendia que é uma unidade da Universidade Federal Rural de Pernambuco. Muito menos conhecia os cursos, né? Hoje o sentimento é bem diferente, né? A gente, como a gente falou, né, na nossa campanha, o objetivo da gente é romper muros, mostrar o UASH à comunidade. Sim. E trazer a comunidade para o UASH,
Tanto que a gente, acho que o Adriano já falou, eu estava ouvindo ali atrás da porta, sem o copo, né, lógico, evidentemente, sobre os eventos culturais que a gente já trouxe para aqui para dentro, que é uma coisa muito importante. Muita gente tem que pisar aqui dentro naquela noite. E a gente pretende trazer outros eventos esportivos, mais eventos culturais, eventos científicos, eventos de tecnologia e inovação. A gente está criando, né, está quase pronto um laboratório, um lab maker da gente, que a gente vai aproximar as escolas da gente, porque o público da escola é o nosso público futuro. A maioria dele vem da escola. Né? Vem um ou dois que trabalham fora, que não teve aquela época de trabalhar, de estudar na época certa, vai estudar depois. Mas o grande maciço da unidade são alunos que vêm de escola de ensino médio. A gente precisa trazer eles, porque hoje está muito difícil concorrer com as particulares. A feira de profissões que ocorreu no ano passado, que inclusive está na Rádio Baixa alguns vídeos, eu filmei. Vai ter outra esse ano. Pronto. Vamos planejar para a gente filmar também, trazer, né, Vamos ter um evento chamado Corre UASH, que já teve o primeiro em 2023, segunda edição agora, no final do ano de 2025. Que os corredores vêm correr aqui dentro. Ótimo. E a família às vezes vem acompanhando e, nossa, que universo diferente. E eu percebi, tudo é bonito, todo mundo acha muito bonito. E eu percebi na feira de profissões, os estudantes das escolas municipais e estaduais aqui, em grande número, isso é interessante, né? Porque atrai, vai chamar a atenção, para ver que não tem só outras universidades próprias, tem a própria UASH aqui, né? Vamos tirar o UASH daquele papel de castelo, né? Que parece que a gente está além de um lugar longe, porque fisicamente estamos, regionalmente, estamos num lugar mais distante do centro, né? Mas não somos castelos, a gente tem que tirar esse muro e quem está dentro sai, quem está fora entra. Eu acho que isso é a pegada da UASH. Agora, tecnologia, ensino, pesquisa, extensão e inovação também. E até hoje as pessoas pensam que para entrar aqui paga. Já foi abordada na comunidade perguntando se paga estudar na UASH. Então isso quer dizer que isso reflete a falta de conhecimento, né? Essa falta de informação do que é a UASH, né? Uma universidade pública, gratuita e de qualidade. Vamos já no finalzinho do vídeo, para a gente também não ficar tão estendido, né? Aqui vamos para a pergunta final, tá? Um pouco antes da pergunta final, vamos ver um pouquinho de John Lennon. Vou colocar aqui uma música que ele canta em parceria com Elton John, né? Whatever Gets You Through the Night, Elton John e John Lennon. Música bem bacana mesmo. E vai um pouco da disco music, né, professora? É um dos meus roqueiros preferidos, John Lennon, gosto muito dele, tanto na carreira dos Beatles como na carreira solo, né? Embora John Lennon tenha gravado uns discos com a Globo, uns discos muito estranhos, né? Inclusive, tem um disco do John Lennon que uma das faixas são 2 minutos de silêncio, não tem música nenhuma. Fica um disco rodando 2 minutos e não toca música nenhuma. Sem nenhuma voz. Sem nenhuma voz, nem nada. Não, nem passarinho cantando. Nada. Viagem, foi uma viagem que ele teve. Uma vez eu conversei com o nosso amigo Tony Apolinário, eu disse, Tony Apolinário, por que John Lennon vai botar uma faixa com 2 minutos? Ele disse, protesto. Foi um protesto. Pode ser. Pode ter sido. Pode ser uma mensagem, né? Com certeza. No meio do dia você está ouvindo a música e de repente tem 2 minutos de som nenhum, aí volta a música depois. Quem sabe, né? Coisas de John Lennon e Yoko Ono, né? Sim. Vamos lá para a nossa última pergunta, reta final. Doutorado aqui na UASH, né? Nós temos 2 cursos de mestrado, produção vegetal e biodiversidade e conservação. Tá? Como é que está o processo para se implementar um curso de doutorado em produção vegetal, não é isso? Como é que está o andamento do processo? O que já foi feito, o que pode ser feito? A produção vegetal, né, quanto à biodiversidade, foram os programas que deu um boom para o UASH. Eu acho que foi um divisor de águas, né, para o UASH, né, ao longo desses anos, né. Hoje você vê que a produção vegetal
e a universidade produzem artigos internacionais com alto fator de impacto. Né? Isso quer dizer que estamos produzindo ciência. Né? Então, muito breve teremos o doutorado. Né? Hoje estamos com um projeto na CAPES sendo avaliado, né, para que, se aprovado, agora em março, inicia um doutorado em produção vegetal. Né? Então, eu acredito que a gente tem muita chance de ter esse doutorado aprovado. Né? Por quê? Porque a gente tem um corpo docente muito ativo, um corpo docente que publica muito, que faz muita extensão, que hoje a extensão é um viés que a pós-graduação está avançando muito, que antigamente, alguns anos atrás, extensão é só nível de graduação. Hoje a extensão já existe em nível de pós-graduação. Então é extremamente importante isso, que aproxima o produtor do conhecimento científico. Né? Então, muito breve, eu acredito que... Estou muito animado em que a gente vai ter esse doutorado aprovado. Até porque, né, com o doutorado aprovado, isso também ajuda, né, na nossa expectativa de, no futuro próximo, também termos uma unidade, né, se transformar em uma universidade. É a tendência natural. Né? Hoje somos unidade acadêmica, mas no futuro, como aconteceu com a UAG, no futuro também a gente vai, né, se transformar em uma universidade. Né? E cursos de doutorados, né? Cursos de especialização, né? Mais cursos de mestrado, de pós-graduação, stricto sensu, né? Isso fortalece a universidade. Professor Adriano, você chegou aqui em 2009, chegou um pouquinho depois, eu tomei posse em janeiro de 2009. Mês de 2008, né? Dezembro de 2008. Dezembro de 2008. Professor Adriano, você sempre teve esse interesse em trabalhar na área administrativa? Desde 2009 tu já pensava assim, ou foi coisa que foi... Nada. Eu cheguei em 2009, né? Outra coisa, sem doutor. Aproveitando, além dessa pergunta, o que é que melhorou para você como pessoa depois que você assumiu a DGE? Assim... eu acho que eu melhorei no aspecto da escuta, sabe? Eu acho que você escutar as pessoas, né? Embora que você não consegue resolver os problemas de todo mundo, né? Mas você saber sentar, saber escutar, fazer aquela escutativa, né? E ter uma iniciativa de tentar resolver, não que se resolva, né? Mas de tentar resolver, eu acho que isso eu melhorei bastante na DGE. A DGE a gente escuta muito, né, professor? Isso. Eu acho que isso é um ponto forte, inclusive, da DGE. Nossa, né? Que a gente tem escutado muito, embora que algumas coisas a gente não consegue resolver. Então o escutar, né, eu acho que além do profissional, passa do limite do pessoal, né, porque não é todo mundo que quer escutar problema alheio, né? Porque quando chega problemas. Então a gente vai escutar o problema e vai tentar resolver o problema. Né? Então isso transpassou a minha vida pessoal, né? Porque hoje eu acho que eu me sinto uma pessoa melhor no aspecto da escuta, né? Saber escutar o outro, né? Seja um parente ou seja uma pessoa desconhecida. Você não foi coordenador antes de ser diretor, não, né? Em nenhum momento foi? De pós-graduação. De pós-graduação. Da pós. Da produção vegetal. Da pós. Isso, da produção vegetal. Isso te ajudou bastante no... Sim, na parte administrativa, a ter a vivência administrativa na produção vegetal foi um pilar muito sólido, muito forte para fortalecer essa parte administrativa. E eu imagino que quando você deixar a DGE, você vai ter um ganho profissional também na tua vida, né, cara? Porque eu acho que por tudo que você já se envolveu em termos de trabalho dentro da universidade, quando você sair, deixar de ser diretor e voltar a ser professor e pesquisador, e quem sabe no futuro voltar a ser diretor, não pode dizer nunca, né? Exatamente. Eu acho que isso vai te dar uma bagagem grande. Eu cheguei na UASH, eu não queria ser professor, nunca quis ser professor, eu sempre quis ser pesquisador. Sim. Inclusive quando eu estava terminando o doutorado, era concurso para a Embrapa, eu queria ser pesquisador da Embrapa. Então, ser professor caiu meio que de paraquedas. Não consigo na Embrapa, então eu vou estudar para fazer um concurso para ser professor. E aí cheguei na UASH, né, para ser professor, né, mas meu foco sempre foi pesquisa, né. E aí, de repente,
de repente cai uma pós-graduação no meu colo. De repente, professor, administrador, gestor de um programa de pós-graduação, recém-doutor. Foi um desafio enorme ser recém-doutor, me doutorei em 2008, a pós-graduação começou em 2010, que foi toda a questão do projeto da pós-graduação. Em 2011 iniciou realmente. Eu era recém-doutor, então muito cru. Mas essa passagem, né, me abriu um pouco a cabeça, me abriu um pouco o leque, né, do que eu poderia atuar dentro da universidade. Não só pesquisa, mas também ajudar na administração, né, também, claro, como professor, claro, na administração principalmente, né, esse outro leque, né. E aí a gente contribuiu aí ao longo de 6 anos, né, de 2011 a 2016, na coordenação da produção vegetal. Certo. A UAST é uma casa de vocês, né? Eu, ao contrário do Adriano, sou mais professora do que pesquisadora. E extensionista, eu gosto muito de extensão, né? Mas a gente transformou a UAST em casa da gente, né? Por isso que a gente hoje é gestor, que a gente tem um compromisso, né? Eu passei 2 gestões na coordenação de curso, participei de várias comissões aqui dentro, sempre fui assim, querer conhecer, eu entrava na comissão para conhecer, para saber como é esse trabalho, tá? Aí CAPD, comissão de ensino, comissão de extensão, então sempre estava CCDs, NDE, sempre estava metida nisso aí, né? Mas eu nunca pensei em ser gestora superior da unidade, né? Não, foi um desafio que eu encarei porque esse moço aqui disse, bora, né? Bora, rapaz. Eu disse, rapaz, tenho certeza. Ele disse, tenho, bora, eu só vou se você for. Eu digo, agora deu bom, ele quer ir, ainda quer me carregar. Eu digo, não, vamos tentar, tá certo, vamos tentar. E é uma experiência super válida, porque você aprende muito, você aprende limites, né? Porque não é todo dia que alguém chega com flores pra gente lá. Chegam mais espinhos, é o contrário, chegam mais espinhos do que flores para a gente. E a gente tem que estar nesse universo lidando com isso também, né? Eu trabalho com fungo, eu costumo dizer que meus fungos são melhores de trabalhar do que com pessoas, todo mundo sabe disso. Eu imagino, porque a gente, como professor, já tem muito abacaxi para cortar, só como professor. Exatamente. Já tem vários problemas para resolver, né? Imagina ser professor, pesquisador e ainda ser diretor. E a gente tem que saber filtrar, porque a gente tem a vida pessoal da gente. Sim. Né? A gente não pode levar os problemas daqui para casa, nem trazer os de casa para cá. Isso. Então, assim, isso aí é o X da questão. É uma ginástica. É uma ginástica mental muito boa. Eu, graças a Deus, eu consigo. Quando eu saio daqui, eu me desligo. Só se alguém ligar e dizer, olha, não sei o que eu sei, tá, vou resolvo. Mas, tirando isso, está sendo muito satisfatório. Agora, é claro que às vezes a gente consegue nosso limite, mas às vezes não consegue de lá para cá, né? Às vezes vem problemas, a gente não está na universidade, mas ou um final de semana, ou de madrugada, aí vem um problema pra gente, né? Que hoje, além de e-mails, hoje tem muito fácil o telefone, o WhatsApp, essas coisas, né? Facilitou muito, né, o contato, né? Então, e às vezes isso prejudica, porque às vezes as pessoas não têm limite. Não né? tem, qualquer hora tá passando mensagem, tá? E por coisa que pode esperar. Se é uma urgência, ok. Mas não sendo, espera o outro dia. No WhatsApp é uma coisa que às vezes passa em branco, aí você não vê na correria, então aí a pessoa acha que você não respondeu o que não quis, ou porque... Ou então você vê, mas não estava podendo responder naquela hora e esquece de responder. Sim. São muitos. E aí já é taxado de que, eu passei e ele não resolveu. Né? É muito... É muito tênue essa história aí. E são muitas coisas, né? Deus sabe mais do que eu. Né? A gente está na DIGE, como tem mais um canal de comunicação, né, o WhatsApp, a gente recebe aí 30 mensagens de WhatsApp por dia, recebe 30 e-mails por dia, mais os processos por dia, né, em média 10, 15 processos por dia. Né? Então a gente, muitas vezes a gente está envolvido com reuniões que a gente não consegue estar em WhatsApp, não consegue estar em e-mail, não consegue olhar processos, né, em função de outras correrias. Né?
Então, às vezes acontece que a gente não consegue, né, atender um WhatsApp durante o dia, só vai atender no outro dia, ou 2 dias depois, em função de outras demandas que a gente também faz, né? Parabenizar vocês pelo trabalho, tá? Eu tenho acompanhado desde o começo que realmente vocês têm trabalhado bastante pela UASH. A gente sente que a UASH mudou muito, cresceu muito. É uma outra UASH. Quem saiu daqui da UASH há uns anos, se voltar hoje, vai ver uma UASH diferente, tenho certeza disso. Parabenizar pelo trabalho de vocês. Eu sei que a UASH está em boas mãos, né? Desejar sucesso para vocês, né? Bom trabalho aí pelo restante da caminhada que tem pela frente, tá? E agradecer por vocês terem vindo aqui bater um papo sobre a gestão na DGE, né? Vai ter outras oportunidades, sim, né? Sim. Nós vamos conversar também sobre as disciplinas que vocês, a formação de vocês acadêmica também eu acho que é bem interessante. A Adriano já participou da rádio, já falou alguma coisa, mas a gente pode, né, estender mais o assunto, claro que nunca se esgota, né? E Neilza tem que ter uma... Tô devendo. Tá devendo, mas já tem uma... Quando eu vier eu trago os discos. Você cobra. Beleza. Vamos encerrar, para falar disso, vamos ouvir mais um pouquinho de John Lennon, tá? Esse disco aqui é uma coletânea, tá? Shaved Fish, tem uma música de cada disco da discografia do John Lennon, tá? A primeira música do lado A é Give Peace a Chance, que é um clamor pela paz, né? John Lennon era o cara que tinha a bandeira da paz, né? E lutava muito pela... Mas infelizmente teve uma vida ceifada pela violência, né? Um cara que lutou pela paz, né? E ele gravou essa música, estava num hotel, com algumas pessoas, né? Tudo, e fez a gravação de vídeo dessa música. Muito bonito, muito difícil, né? O que todos nós queremos dizer é: dê uma chance à paz, né? Difícil né? Finalzinho aqui do vídeo com a Adriana Simões, cearense de Aracati, alagoana, professora Neilza, meus amigos e professores, parabéns pelo trabalho, obrigado aqui por estar na rádio. E é isso. Nós que agradecemos, viu, Viana? E quando precisar, parabéns à Rádio Acho, né? Que venham mais e mais anos. Hoje é dia 6 de agosto, ontem fez 1 ano de Rádio Acho, e no dia 5 de agosto de 2024, eu estive lá na casa da pós-graduação, na produção vegetal, eu fiz o meu primeiro vídeo lá com o Alexandre Manissoba Jardim, né? Conheci de vocês, né? Foi lá de vocês, né? E ali foi o pontapé inicial, né, do projeto. Eu queria registrar também, né, que a gente, né, na nossa sensibilidade de entender a importância da Rádio Acho para o arte, né? A gente via você, né, em várias salas, fazendo as entrevistas e tal, né? Você chegou pra gente, a professora Neilza, consegue uma sala para a Rádio Acho, né? Então a gente priorizou, né? E hoje você está bem acomodado numa sala aqui. Só tenho a agradecer. Só tenho a agradecer. E aí eu acho que o futuro é muito brilhante para a Rádio Acho. Sim, porque trazer mais estudantes para cá, né? Projetos para poder melhorar a estrutura então, interna. De repente botar até bolsistas bolsistas, extensão. Um programa, um projeto grande. O interessante é que eu comecei a Rádio Acho fazendo tudo no improviso. Inclusive a primeira entrevista foi no improviso. Não estava nada planejado. Vou até contar um pouquinho da história. Eu estava lá em frente ao Bloco 2 e era 5 de agosto de 2024. E na semana anterior, a professora Sueli, que era a presidente da comissão de inspeção, disse: Viana, você está liberado na próxima semana, já está aprovado os projetos, você já pode começar a publicar os vídeos. Aí eu falei de 5 de agosto, uma segunda-feira, eu disse: vou começar hoje. Aí começar por onde? Eu não tinha ideia nenhuma. Não tinha nada planejado, fiquei no improviso. Aí eu fui andando aqui na unidade acadêmica, caminhando, me deparei com o cara e disse: por que não começar pela pós? Vou tentar. Aí tinha as duas opções, só que não tinha ninguém na universidade. Estava fechado e tudo. E eu vi o movimento dentro da casa da. Então, vou tentar, vou ver se alguém topa fazer um vídeo. E foi de boa, o Alexandre Jardim não colocou nenhuma resistência de bora, professor, vamos fazer o vídeo. E foi bem interessante a conversa com ele, né? Ele falou sobre toda as dificuldades que ele teve na graduação e ele falou superficialmente do que ele precisou no mestrado, doutorado, né? Inclusive já fiz pós-doutorado e tudo, né? E a partir daí as ideias foram surgindo, né?
E aí eu agreguei música, a indicação de livros, visita a laboratórios, aí já teve a entrevista com o Chapa 1 e Chapa 2 na eleição na consulta, né, para a coordenação de economia. Né? E aí foi a feira de profissões foi filmada, a orquestra de IFPE, do IF Sertão, com os Beatles também. Então as ideias foram surgindo e hoje ter o espaço físico, tem a sala, faz muita diferença também. Tem a identidade, tem o local, onde é que fica a Rádio Arte, né? E não só aquele. O vai, pega uma saco da vazio. O nômade andando por aí fazendo isso. Que foi bacana, foi uma experiência muito agradável. E eu faria de novo. Pode ser que um dia eu saia andando aqui e faça. Sim, mas você pode fazer duas coisas, mas você agora tem um ninho para voltar. Sim. Você voa e volta para o seu ninho. É como vocês na Digé, vocês estão lá dentro do escritório, trabalhando, tem um horário de trabalhar, e uma hora que vocês estão andando para conhecer como é que está, em loco, como é que está a situação da Baixa. É isso? Exatamente. Bacana. Nossa parceria firme, eu fico muito feliz por ter essa parceria firme com a Digé. Tá? Nós que agradecemos. Muito bom. E vamos para mais anos. Deus quiser. Por favor, vocês podem falar o slogan. Rádio Arte, primeira rádio universitária do sertão de Pernambuco. Sim. Vamos falar junto? Pode ser. 1, 2, 3. Rádio Arte, a primeira rádio universitária do sertão do Pernambuco. Isso. E está lá mais uma vez, né? Obrigado, pessoal. Um abraço.